Vai entrar de novo, porque quando ela entrou já... Tá. O que aconteceu? Ela ia começar a falar, fez barulho aí tudo. Eu vivo desejando reviver uma frase que eu dizia a mim mesmo ao longo da minha vida. Eu ia a um jantar, uma festa, um lugar onde estivessem outras pessoas além de mim mesmo, e eu, antes de entrar, eu dizia a mim mesma: meu Deus, será que vai haver um momento que vai alterar minha vida para sempre? Tudo é possível, desde que você se atreva. E eu peço socorro secretamente ao Espírito Santo. E lá vou eu falo sobre o que seja. Eu não tenho medo de errar. Isso é muito importante. Não ter medo de errar. Que eu sei que eu conto com material que eu sei que é precioso e que há de me socorrer na hora certa, desde que eu solicite e bata a porta da minha memória e dos meus saberes. Você não pode viver sem aventura. É a melhor coisa do mundo. Olha, sempre, pequenininha, eu dizia assim: sou como Simba, cruzando os mares, o marinheiro dos 7 mares. Sob a ameaça de iminente naufrágio, aprecio o sol, o pão, os gestos amorosos. Também estimo bichos e objetos. Não me quero estranha entre eles. Quem arfa tem a minha companhia. Não aceito demolir sem reconstruir. Aliás, aspiro a agregar esperança ao que já existe. Não creio em zerar a existência, mas por onde perambule, respondo pelo nome de Nélida. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Nascida no Rio de Janeiro, na Zona Norte, em Vila Isabel, no século XX, aventurei-me a viver desde a infância épocas pretéritas, fundacionais. Assim, abandonava um século em prol de outro, neles me abrigava, atraída por suas narrativas. Era uma peregrina, uma funâmbula, uma caminhante do medievo. Eu visito os séculos. Eu sou minha mãe. Sou filha da mulher que me pariu. Reproduzo-lhe os gestos, as palavras, a longa aprendizagem do ser humano. Para onde quer que eu vá, sou também filha da minha espécie. A quem devo, senão à mãe, ao pai, a singularidade do meu nascimento? Este dom único de ser a única mulher a cruzar os umbrais da própria porta sem pedir consentimento. De fazer ressoar na madeira os arrancos dramáticos do meu temperamento. Sou eu quem escuta os latidos do meu peito e dobra os lençóis das mais inquietantes emoções. Sou a única, assim como o vizinho é o único e o último do seu próprio ser. Gosto do meu sangue.
Ele me salpicou de uma sensibilidade que empresta vigor e ternura ao meu ser. Ai, gosto do corpo que tenho, feito de pedaços de cada ramo. Espanhol, brasileiro. Sou cênica, amo o teatro. Desde a infância ganhei a noção de que os artifícios expressam igualmente o sentido coletivo e de que qualquer tema ao representar-me emergiu do meu drama. Estou indo como se eu seguisse as pegadas de um texto que ainda não existe. Está me dando sinais. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Sigo as pegadas de um texto que ainda não existe. Está me dando sinais. Você é dona do seu texto. Pense em Homero. Pense em Shakespeare. Cervantes. Machado de Assis. Nós não somos eles. Mas nós não podemos traí-los. Se você lê o teatro de Sófocles, Eurípides, meu Deus, os historiadores como Heródoto, eles tiveram a coragem de criar o que fosse. E nós temos que prosseguir. Há pegadas imortais atrás de nós. Gostei dessa frase. Há pegadas imortais atrás de nós. O silêncio reforçou minhas energias. Há noites especiais. Nelas recebo família, amigos, amores. Converto a casa em presépio. Neste cenário espalho o feno, os animais que repartem leite, calor. Não me descuido, a vida merece que trave a batalha para conservar o arrebato de outrora. Há mistérios na casa que não descrevo, mas intuo. O mistério é a noção essencial que guardamos de Deus. O mistério é a noção essencial que guardamos de Deus. Deixei que Deus pousasse no meu regaço. Diante do público, sou mais veraz que na intimidade. Desvelo aspectos inusitados para mim mesma. Insinuo segredos que me surpreendem enquanto falo. A imaginação é razão de viver. Espécie de caixa que enfeixa segredos, sacia a fome, cede pedaços da matéria capaz de me salvar. São cores de pão, pedaços de vidro, bilhete amarfanhado, tudo que não renega a origem humana. A qualquer hora, em especial ao cair da noite, sou propensa a intensificar minha imaginação. Escrever é o que sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano e me assegura que assim prossigo na contagem dos minutos da vida alheia. Pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. Há que pensar
a história dos sentimentos a partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro fogo. Uhum. Dizer isso me faz evocar a solidão da escrita. Quando eu fui escrever A República dos Sonhos, conheci Congonhas. Ao olhar os 12 profetas, eu disse: estou pronta. Em alguns dias começa o romance. Fiquei em Congonhas uns 2 meses, numa pensão muito modesta chamada, veja só, Daniel, nome do meu avô. E lá fiquei sozinha, não recebia ninguém, já tinha todos os personagens definidos, as datas possíveis de nascimento, as características, levei tudo o que vocês possam imaginar. O automóvel chegou assim. Até um quadro negro eu levei para poder escrever, eu escrevia, apagava, tudo num papel desse tamanho. Ali eu tinha a história do romance toda, assim, a lista dos nomes e à direita, pequenas e modestas evocações históricas que talvez tivessem impressionado a vida deles. Assim foi. Comecei. Eu tinha uma linguagem definida. Quando consegui a frase perfeita para começar o romance, eu estava liberta. Quando eu digo, Eulália começou a morrer na terça-feira. Essa frase era o abre-te sésamo. Abria todas as portas, de todas as cavernas, de todas as casas, de todos os palácios, de toda a realidade. Com essa frase, eu dei início ao romance. Acordava cedíssimo e até o final do dia. E quando eu desanimava, eu só pensava no Aleijadinho. Eu dizia, eu não tenho direito de desalentar-lhe, porque ele fez essas maravilhas. Eu vou fazer a minha maravilha também. E eu, às vezes, muito cansada, eu descia, ia ver os profetas, ia ver de perto os profetas. Nunca toquei neles, porque para mim eram sagrados. Fiz amizade com o vigilante, que tinha as chaves das famosas capelas. Ele abria e me deixava entrar em cada capela. Eu vi uma coisa que ninguém deve ver. O dorso dos personagens da Via Crucis. O Espírito Santo me dizia, eu me dizia, o Espírito Santo está me protegendo, a vida me protege para eu ser a narradora que eu quero ser. Assim foi. Levei 2 anos e meio trabalhando 12, 17 horas por dia. Porque eu queria acabar o livro, porque eu achei que em 1984 teríamos eleições livres. Eu queria o Brasil livre, comeu a República dos Sonhos. Não foi. Mas eu me preparei. Me senti pronta para contar a história do Brasil sob o impacto civilizatório da imigração. Com minha postura de convicção arqueológica, eu desejava fazer um texto que contasse a história do Brasil de quem veio a este país contar história. No início, eu pensava falar dos visitantes europeus, dos séculos XVI, XVII, mas percebi que eles estavam condicionados a um ponto de vista europeu. Não estariam prontos para participar de uma epopeia em que o Brasil ia ser o grande protagonista. Então, eu me dei conta, de repente, meu Deus, eu tenho nas minhas mãos o conhecimento dos imigrantes, eu sou de família imigrante. Eu me dei conta. Meu Deus, eu vou explorar esse saber profundo que eu tenho, que foi se ampliando. Então, eu abandonei os visitantes e inclinei-me para os imigrantes, porque os imigrantes têm uma característica que eu achei fundamental para o meu romance, que o imigrante, ele vem para fazer a América, como se dizia. Mas ele vem para morrer. Ele vem para morrer porque ele vem para fabricar filhos. Ele é um ser dividido. Nunca mais será uma unidade, uma pessoa unificada. Ele era alguém que deixou a sua aldeia, o seu passado, e construiu o Brasil com os filhos. Ele não podia mais deixar os filhos.
ele tinha que morrer no Brasil. Ou seja, era uma adesão absoluta ao nosso país. Eu me preparei para contar essa história, a história de um país afetado por esses imigrantes, pois os imigrantes transformaram muito o Brasil. Quando penso que me fuges, negra sombra que me assombras, o pé dos meus cabeçales, tornas fazendo-me mofa. Muito menina, fui levada a viver por 2 anos na Península Ibérica, convocada desde cedo a fundir as tradições brasileiras e espanholas, que são a fonte da minha linguagem. Apraz-me pensar que herdei também os pigmentos e a emotividade de todos os povos. Como consequência, ouso conceber o mundo ficcionalmente. Minha temporada na Espanha, entre meus 10 e 12 anos, quase sempre vivida na casa da avó Isolina, em Borela, Cotobade, na Galícia, propiciou-me um saber extraordinário, uma comunhão com a natureza galega, com o mundo ancestral, como se eu fosse uma druida celta prostrada em adoração diante das árvores. Eu absorvia, destemida, a geografia, o campo, a montanha, as lendas, as bruxarias, as línguas galegas e castelhana, as festas de verão, os cheiros, a comida, os costumes locais, o substrato, enfim, da grey de que me originara. Grey benfazeja, 2 palavras que adoro. Quando mais enlouquecida, no mesmo sol te me mostras, y eres a estrella que brilla, y eres o vento que soa. Tudo me parecia permitido naqueles quase 2 anos longe do Brasil. Enlaçava os rastros brasileiros e as pegadas galegas sem sofrer. Não esqueci o Brasil ao levar as vacas da avó Isolina até o pé da Moa, uma montanha de Cotobade que eu julgava ser o Himalaia. Ali narrei para mim mesma as histórias que recém ouvira dos velhos galegos. Eu pulava da cama ansiosa por desbravar o universo a partir da casa da avó, sempre em obediência ao brado interior que proclamava ser eu heroína de mim mesma. Aprendia que a arte de ouvir histórias, contadas pelos velhos aldeões, requeria paciência, a entrega da imaginação. O núcleo mítico da minha Galícia alastra-se além das aldeias que amei. Si cantan, esti que cantas, si choran, esti que choras, y ese mar murió do río, y esa noite, y essa aurora. Desde cedo, sondei através da família qual foi o percurso do imigrante. Ao chegar a Vigo, menina ainda, aquela terra parecia inóspita, fria, com mulheres que levavam um luto eterno. Mas quando cheguei à entrada de Borela, vi a ponte medieval, a capelinha. Eu padeci de um assombro amoroso. Jurei que amaria aquela terra para sempre. É o que faço ainda hoje. Atada à arte de fabular, florescem em mim os corpos da infância. Como a mulher galega junto ao arado, o homem com a boina enterrada na cabeça e o pitio na comissura dos lábios. A Galícia é meu mito, uma espécie de terra prometida. Ali vi como é difícil brotar espiga de milho, exigindo do agricultor o mesmo cuidado que o escritor dá ao seu ofício. Quando cunha cada palavra, como consequência, carrego na alma o estigma da sobrevivência, herdado de gente do mar e da montanha. En todo estás y ti es todo,
para mim en mí mesma moras. Ni me deixarás de nunca, sombra que sempre me assombras. Eu, menina, queridos amigos, me permitiram que eu empurrasse o arado. Eu levava as vacas ao monte. Eu debulhava as espigas de milho e, ao debulhá-las, quando aparece uma espiga vermelha, você está autorizada a exigir um beijo de quem você quer. Eu sou até hoje uma mulher mítica. Não porque mereça, mas pelo que eu sei. Ou seja, Galícia só me fez bem. Ni me deixarás de nunca, sombra que sempre me assombras. Naqueles anos, o que eu exercitei de liberdade, de prazer, da noção de que eu era dona da minha narrativa. E quando eu ouvia os velhos galegos, quase como eu digo na República dos Sonhos, que aos poucos iam perdendo os dentes, cuspiam os dentes junto com pedaços de pão. Alguns engasgavam com os dentes. Eu pensava o seguinte: eles são narradores natos, não sabem terminar uma história. Uma história nunca termina, mesmo quando você termina a leitura de um livro. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar e me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e nutrem cores, furtem cores como camaleões. O Brasil é a minha morada. Nascemos da mestiçagem, de um universo impregnado de ficção, de faz de conta. Eu toquei no coração da língua portuguesa. Foi na língua portuguesa que encontrei pouso e graça. E porque esta língua tem vocação marítima, entende bem os impropérios do vento, mais que qualquer outra se deixa levar pelos sentimentos. Os ais, os prantos, a seduzem tanto que esta língua busca as estradas de ferro para medir de perto a intensidade das mágoas, que só ganharão corpo e expressão através dos seus recursos. E porque ela se orgulha do que é humano, esta língua portuguesa de rosto e sexo ardentes é capaz de saber apenas pelo apito do trem se quarta-feira é dia de usaina os amantes quando se querem perder para sempre. E como está em todas as partes, é privilégio seu provar a saliva de qualquer beijo, sentir-lhe a densidade do sal, pois quanto mais salgado o beijo, mais as desesperadas palavras do seu patrimônio ganharão saída pelos poros, os olhos arregalados. Nestas horas, como de propósito, a língua estimula os lamentos africanos que lhe foram incorporados nos últimos 500 anos brasileiros. Ogunte marabocaiala e soba, Oloxum inaê janaína iemanjá. Ogunte marabocaiala e soba, Oloxum inaê janaína iemanjá. São rainhas do mar, mar, misterioso mar, que vem do horizonte, é o berço das sereias, lendário
e fascinante. Olha o canto da sereia, ela oqueia a lua, em noite de lua cheia, ouço a sereia cantar, e o luar sorrindo, então se encanta com as doces melodias, os madrigais vão despertar. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Ogunte marabocaiala soba, Oloxum inaê janaína iemanjá. Ogunte marabocaiala soba, Oloxum, Inaê, Janaína e Iemanjá são rainhas do mar. O corpo, a carne, o corpo. O corpo é um fenômeno extraordinário. A carne dá prazer e imprime uma marca, um átimo de liberdade. O sexo é muito importante nesse sentido. O erotismo não está só no corpo. O erotismo está na mirada. Como você avalia as curvas do humano? Como você avalia a natureza? Como você avalia, sobretudo, o uso do verbo? O verbo concentra em si, no seu âmago, um erotismo poderoso, porque é sedutor. O verbo é sedutor. Nós não podemos, homens e mulheres, renunciar ao erotismo, ainda que precário, ainda que não expresse a potência anterior. Mas é muito possível que você possa viver o erotismo de formas diferentes, caso você não possa fazê-lo pelo caminho da carne. A minha literatura, desde sempre. O primeiro livro, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, Mariela, que enfrenta o anjo porque ela tem uma defesa do pecado. Houve sempre essa circunstância. O pecado era uma fuga, era uma capacidade do ser humano de inventar a sua vida, de ser capaz de dizer o que convém, o que eu quero. O Deus que ele pudesse amar ou respeitar não devia interferir na sua carne, na sua luxúria maravilhosa. Não deveria. Então, nos meus livros, sempre houve um sexo muito forte. E às vezes até violento. Mas não violento de fazer mal ao outro. Violento como expressão de um desejo irrepreensível, irrenunciável, que estava ali cobrando ação. Em A Casa da Paixão, o que eu ponho em pauta é alguma coisa em que eu acredito. A erotização do verbo. A erotização da palavra. Porque a palavra tem a magia de designar, de esquartejar, de repartir, de apontar e de exigir. Eu quero que o meu desejo se situe no meu pé. No meu pé. No meu ser Afrodite. Por exemplo, na Casa da Paixão, a personagem Marta tem uma erotização terrível do corpo. Mas ela se dá conta de que através desse erotismo dela, ela vai ser uma mulher livre, rebelde. Ela vai designar os rumos da sua vida. E ela é uma mulher do campo. Nota-se que é tudo muito selvagem. Tem uma personagem, Antônia, que põe um ovo, finge por um ovo e oferece, como se oferecesse o mistério da vida. Quem vai ser o amante dela é Jerônimo.
Mas Jerônimo cede a sua força, a sua prepotência diante das exigências dela. Ela só aceita fazer amor sob a custódia do sol. O sol está acima dele e dela. O sol. Eu acredito que o escritor precisa ser proteico, sabe? Não proteico de proteína, proteico de Proteu, o deus marinho, capaz de assumir todas as formas: mulher, homem, bicho, animal, vegetal, mineral. Para escrever Um Dia Chegarei a Sagres, meu romance derradeiro, eu precisava sentir o cheiro exalado pelas colinas, pelas aldeias, especialmente da região de Sagres. Bastava olhar para uma árvore. Como a história se passa no século XIX, eu necessitava recuperar isso com precisão. No entanto, a coisa é mais profunda, simbólica. Mais do que sentir o cheiro, eu me deixei possuir pelo cheiro das colinas, das árvores, das folhas, da terra, do chão, da poeira, das pedras, dos peixes, das manhãs, das tardes, de tudo que ficou para sempre impregnado em Sagres. Uma finisterra. Uma folha tem o DNA de tudo. Lá estão todas as marcas no chão, no ar, nos cheiros. Eu estava atrás das paisagens, porque as paisagens falam. Elas murmuram. Eu tinha visto o século XV até o XIX. Eu colhi os ruídos da língua portuguesa, mesmo a língua falada hoje. Eu tentava conseguir invadir esses ruídos e chegar a que português teria havido em 15, em 16, em 17. Como é que a língua evolui? Através dos sentimentos, das emoções do povo, sobretudo do povo lavrador. Então eu me abasteci de tudo isso e aprendi a dominar as entranhas dos personagens masculinos, sua sexualidade. Tenho a impressão de que eu fui feliz no sentido de ter correspondido ao que eu buscava. Sempre suspeitei que a profusão das culturas obrigava-me a conhecer ao menos algumas delas, mesmo uma albergada numa casinha de sapê do sertão brasileiro. Também conviria a reconhecer que as línguas que os outros povos falavam me diziam respeito. Não fazia diferença falar um idioma estrangeiro, desde que seus sons, como música, me emocionassem, afirmassem cada fonema que havia sido inventado pela urgência humana de salvar-se, designar os sentires e os objetos que faziam falta, o amor e as panelas, querendo dizer a mesma coisa. Eu sou hija de uma generosidade, de um propósito de construção. Tengo que decir porque la gente no habla de esto. No es adecuado un escritor alabar su familia. No, no es. ¿Cómo hay que ser laico para ser escritor? Yo no. Yo me atrevo a decir lo que pienso. Nosotros nos anidamos con el otro. Y vamos invitando que otros ingresen en ese corpus primero. Entonces, tenemos la tendencia a agruparnos por falsas simetrías. Que de verdad muchas veces no tenemos mucho en común, ¿no? Pero uno piensa que tiene para mitigar la soledad. Uno tiene que acostumbrarse a perder y tiene que saber que fatalmente va a perder. La
la soledad también es pedagógica. Tiene una manera de instruirte. ¿Cómo hacer con la soledad? ¿Mm? ¿Cómo hacer con la soledad? Pero hay soledades deseadas. Sí las hay. Y hay soledades que nacen de un repudio. Eso es terrible. Cuando una persona no ha construido una vida donde quepa la solidaridad, el cariño del otro, entonces la soledad puede ser un infierno. El mal, sí, existe. Por eso pienso que hasta el final de nuestras vidas tenemos que acautelarnos. No tenemos protección contra el mal. El mal puede venir de donde menos esperas, especialmente de ti mismo. A mí me atrae la bondad. Siempre, siempre, siempre me pareció que la bondad está asociada a caritas, la caridad. Que la Caritas de São Paulo es el amor. El amor es un milagro. Pero un amor que no sea fanático, radical, obsesivo, también es un peligro. ¿Tú ves que estamos cercados de peligros? Você é posta à prova todo o tempo. Se não é pela provocação alheia, você próprio, pela sua consciência, se pergunta, se indaga. Aliás, a consciência é um atributo extraordinário. Eu achei que eu descobri a consciência quando eu tinha 12 anos. Eu li Dostoiévski, o livro Crime e Castigo. Eu fiquei tão impressionada. Eu fiquei tão impressionada que eu me detive no meio do livro. Levei meses para voltar. Marcou meu espírito. Eu percebi que eu era o árbitro do bem e do mal. Para mim, não é Deus. Claro, eu me relaciono com Deus. Mas quem sabe o que é o bem e o mal sou eu. Eu não posso aceitar as regras que os homens disseram que Deus impôs. Eu é que tenho que conhecer até onde eu posso ir. Eu tenho que me caçar, me averiguar a todo tempo. Eu procuro ser sensível. Porque se eu não for sensível, eu não vou perceber. Eu vou ser grosseira. A grosseria, a
grosseria não deixa você conhecer o outro. Não quer dizer grosseria de maltratar? Não. É uma grosseria que impede a sutileza. A sutileza. Ah, meus amigos, o que eu exijo mesmo é a delicadeza que meu instinto de vida reconhece existir no outro. Aquela espécie de legado que faz luzir em qualquer época a secreta e afortunada face de Deus. Acolher Deus beneficiou a mulher e a escritora. Permitiu estabelecer com ele uma cumplicidade mediante a qual confiei nas ações humanas. E entender que a vida requer fantasia. A vida requer fantasia. Prestes a evaporar-se. Sempre substituída por outra. Em contínuo jogo de frustrações. Falar em primeira pessoa requer audácia. Mas é uma opção natural. Enquanto falo por mim, ou penso por mim, incorporo os demais à minha genealogia. Não ando sozinha pelo mundo, sou múltipla, sou muitas. Minha linguagem reverbera. Tenho a memória de todos na minha psique. O coletivo me afeta. Está dentro da minha primeira pessoa, que é uma experiência dramática. Ao mesmo tempo, é bom saber que estamos sós no mundo. Não nascemos de uma ninhada. Assim, cumpro um acordo de, ao narrar minha história, contar com a de todos. E reverencio aqueles com quem compartilho vida. Pela presença de cada um de vocês aqui. Em primeiro lugar, também vou agradecer, reverenciar e agradecer a Nélida Pinhon, essa mulher incrível, esse ser humano extraordinário, que nos legou uma obra vastíssima, fantástica. Leiam Nélida. Hoje eu reuni uns fios de bordado, de reflexões, memórias dela, mas a Nélida é muito, muito mais do que isso. Uma obra ficcional aqui citada em alguns instantes. É esplêndida, muito versátil. Quero agradecer o convite do Instituto Cervantes, feito pelo Carlos de la Páscoa, que é um apaixonado à frente da Biblioteca Nélida Pinhon, que, ao saber da minha paixão por ela e de eu estar debruçada na obra dela, me fez esse convite para participar dessa celebração toda, pelo mais um aniversário dela. Também ao diretor do Instituto Cervantes, acolhe essa biblioteca incrível e tantos projetos tão bacanas. E agradecer a cada um de vocês aqui, a alegria de celebrá-la junto, reunidos. Assim, um prazer muito grande, uma honra. Obrigada.
gente. O texto que você fez, tem como a gente ter depois? Você vai publicar? Sim, eu ainda não pensei nisso, é tudo muito fresco. Então, quando você publicar, eu quero. Tá Eu sou bom, irmã dela. que bom. Ivani. Que bom, Ivani. Não te Eu vejo gosto, assim. a Nélida, eu gosto dela. Maravilha, que bom que você veio. A Nélida, ela também não trabalhou no serviço público. Não, ela não precisou trabalhar no serviço público. Foi uma privilegiada. Ela pôde se dedicar só à literatura e ela dava muita aula, era uma excelente professora. Ela foi amiga de uma amiga minha, é a que era dona de uma galeria. Ela